Então, galera, boa noite. Mais uma vez eu demorei um pouco, né? A imagem estava ruim, eu reiniciei o notebook e aí demorou um pouco, demorou até mais do que geralmente ele faz, né? Espero que todos estejam bem. Hoje, a nossa mais uma terça-feira de aula. E aí a gente vai continuar na mesma toada das últimas aulas, né? Falando sobre os temas de matemática financeira. Iniciamos falando do valor do dinheiro ao longo do tempo. E entramos no regime de capitalização, falamos sobre o regime de capitalização de juros simples. E aí a gente falou, né, que o juros, ele, no caso a taxa de juros, termina incidindo sempre sobre o capital, que também pode ser chamado de capital inicial. Né? Então, todo o período, o número de capitalização, a gente vai sempre, como é que se diz, incidir essa taxa de juros, né, aplicar essa taxa de juros sobre um capital. A gente trouxe o exemplo de R$ 1.000 que tem a taxa de juros de 0,2% ao mês, e aí a gente aplica essa taxa de juros sobre esses R$ 1.000 durante todo o tempo no qual essa operação acontecer. Tipo, se ela for uma operação que vai ocorrer durante 3 meses, como foi o exemplo, então 1.000 multiplicado pela taxa de juros 0,2, e isso a gente vai indo até 3 meses, 4 meses, né? Então, a gente fez essa consideração. Aí mostramos as fórmulas, né? Alguém falou. Ah, sim, o slide, né? Deixa eu. Tava o slide da outra aula, quer dizer, dessa aula. Deixa eu procurar ele aqui. Então, né, voltando, falamos do regime de capitalização simples, e ele vai sempre incidir sobre o capital, né, mesmo que capitalizado mais de uma vez, e o juro é de fato produzido, conseguido quando a gente incide sobre o capital a taxa de juros. Né? E aí o juro ele pode ser capitalizado, ou seja, incorporado ao capital mais de uma vez, né? E aí a gente encontra mais um elemento que seria o número de capitalização. Mostramos aqui como seria a evolução do dinheiro, do investimento, da prestação de acordo com a capitalização simples. R$ 1.000. R$ 1.000 a taxa de juros de 2%. Então, essa, tá certo, essa taxa de juros sobre os R$ 1.000 no primeiro mês, taxa de juros no segundo mês, taxa de juros no terceiro mês. Então, a gente chega a um total de juros de 60 e a um montante de 1.060. Então, a gente falou sobre isso. Mostramos quais fórmulas poderíamos utilizar ao longo desse processo, a depender do que a gente estava almejando. Né? Eu quero encontrar a taxa de juros, né? Mas eu tenho juros, tenho o capital e tenho tempo. Né? Olha, eu quero utilizar, né, encontrar os juros e depois encontrar o montante. Então, juros é igual capital vezes taxa de juros vezes tempo. Né? E encontrado juros, eu M, ou seja, montante é igual ao capital mais juros. Né? Ah, mas eu não quero usar juros, quero ir direto, então utiliza de cima. Né? E aí fizemos algumas resoluções, onde mostramos as diferenças, falamos também sobre como é dada essa fórmula, né? Como a gente pode encontrar com outra nomenclatura também. Voltamos ao passo de fazer questões, né? E aí terminamos com exercícios. Né?
Fizemos aqui, está até resolvido. Então, hoje a gente vai continuar na mesma toada, né? A gente vai falar agora de um assunto que é praticamente bem parecido com esse assunto. Né? Entretanto, já destaco desde já que para algumas operações, né, a gente necessita de uma calculadora, principalmente financeira, por conta dos cálculos, tá? Mas para nós hoje aqui vai ficar tranquilo, tá bom? Eu levantei a mãozinha ali sem querer, eu que levantei. Deixa eu ver se. Ah, esse é o problema. Tá aparecendo o slide para vocês aí? Valeu. O computador hoje tirou o dia para ficar tenso, hein? Vou ver se agora ele vai para mim, porque para mim não tá aparecendo. Agora eu acho que. Ok. Então, turma, um recado: a resolução da aula 2 eu vou colocar na quinta-feira, e aí eu já mando o link para vocês, tá? Tanto pela atividade, eu também estou colocando no YouTube, né? Já que a gente perdeu aquele nosso acesso lá pelo Meet, gravava no Meet, né? Ia salvava e aí ficava no Google Drive, né? Infelizmente eu estou fazendo isso, tá? E aí em breve eu já disponibilizo para vocês. Nosso objetivo é falar sobre o regime de capitalização composta de hoje. É um assunto que eu acho que a gente já vai ter uma, uma expectativa mais familiar, né, por conta dos elementos. Os elementos são, se permanecendo, a gente vai continuar usando os mesmos elementos: montante, capital, taxa de juros, o tempo. Então, a gente vai dar continuidade nesses assuntos aqui, e que a gente vai perceber apenas uma forma de se encontrar o valor dos juros. Né? Nesse exemplo que a gente fez foi pelo regime de capitalização, né? E a gente está cansado de ver essa figura, está cansado de ver como é desenvolvido o regime de capitalização. Mais uma última vez, né? Capital próprio, ou desculpa, capital inicial, né? Ele vai servir de base para a gente aplicar a taxa de juros em todos os meses. Ó, ó o meu aqui, ó o meu aqui, ó o meu aqui. Taxa de juros, 2%, 2%, 2%. Juros mês 1, 20. Juros no mês 2, 20. Juros no mês 3, 20. Total, 20. Ou seja, o 1.000 serve de base, é o capital que a gente vai utilizar, independente do número de meses, para encontrar o valor dos juros. Já na capitalização composta, não funciona dessa forma. O elemento capital, ele só vai ser utilizado de forma inicial. A partir disso, já é diferente. Olha, R$ 1.000 eu vou pagar o cartão atrasado. Não atrasado não, né? Eu vou dividir mais vezes, né? Esse meu pagamento. Eu não vou pagar à vista, vou dividir mais vezes. Então, aqui, R$ 1.000 vai ter uma incidência de taxa de juros de 2% ao mês, né? E aí começa R$ 1.000, 1.000 multiplicado pela taxa de juros de 20%. E aí a gente soma, pega o capital inicial e soma com juros. Encontramos o montante 1. Então, no mês 1, o montante é 1.020. Por que 1.020, Thiago? Porque é a soma dos juros com o capital inicial. Tá? E aí o que acontece para a gente encontrar o juros do mês 2? Eu pego o montante 1 e coloco sobre a incidência da taxa de juros de 2%.
E aí, ao multiplicar ambos, a gente encontra o juro de 20,40. O que é que acontece para a gente encontrar o mês 3? A gente pega o 20,40, soma ao montante do mês 1, e aí a gente encontra o valor do montante 2, 1.040,40. No mês 3, a mesma lógica. Se fosse 10 meses, seria a mesma toada, né? Então, aqui, no último mês, que é o caso do nosso exemplo, desculpa, 1.040 e 40, veio aqui para o mês 3, multiplicou pela taxa de juros de 2% e encontramos o juro de 20,81. E aí, por fim, a gente encontrou o valor total dos juros, 61,21, e também encontramos um montante de 1.061,21. Beleza? Aqui a gente tem o desenrolar dessa história, né? O efeito dos juros sobre juros, né? Como a gente fez. Olha, 1.000 inicialmente, no mês 1 incidimos o 0,2, então juros 1,20. Agora o nosso montante 1 é 1.020 e vai crescendo. 1.002, mês 2, 1.020 multiplicado pelo 0,2, 20,40. Somados dois, 1.040 e 40. No mês 3, vamos evoluindo, né? 1.040, 1.040 e 40. Mais 20,81, fechamos o mês 3 com 1.061,21. Então, a gente percebe o crescimento da taxa de juros pelo regime composto, né? Vai crescendo e vai crescendo. Já os simples, não, olha, o valor é 60. O capital inicial ele vai servir de base para todos os meses. E aí a gente vai fazer essa operação. Então, encontramos 60 juros simples e já percebemos diferença desse valor no juro composto. Já cresceu R$ 1,21. E se tivesse mais meses, certamente a distância iria ficar maior. Obrigado. Agora não vai dar tempo, não. Daqui a pouco. Beleza? Então, turma, a gente tem algumas características e também diferenças entre os dois regimes, né? A primeira característica é o seguinte, que o montante a gente vai encontrar da mesma forma. Montante é igual capital mais juros, da mesma forma. Os juros, eles são calculados ao final de cada período, como a gente viu lá, né? Todo período a gente foi encontrando, todo período a gente foi encontrando, ó. Período 1, período 2, período 3, né? Então a gente foi encontrando, né? Ou quando é pago, ou quando é recebido, né? Ou integrado ao capital. Também trabalhamos, né? Ambos os regimes são trabalhados de forma definida, finita, né? Ou seja, é ano, é mês, é dia, é bimestre, é semestre, tá? E as diferenças entre o capitalização simples e capitalização composta, a principal está na velocidade do crescimento dos juros. Ó, mês 3, 60, mês 3 no regime composto, 61,21, né? Mês 4, certamente já iria dar um valor maior. Existe essa diferença porque no regime de juros simples, os juros incidem sempre sobre o capital inicial que a gente viu. Enquanto no regime de juros compostos, os juros incidem também sobre os juros. Você já encontrou um montante 1, encontrou um montante 2, encontrou um montante 3 e vai tendo juros, né? É que está um pouco da diferença entre ambos. Perceba que os juros simples, o regime de capitalização simples, ele é bem linear. Né? Ele é bem linear. Já o composto, não. Né? A velocidade dele, né, é de uma forma mais... Né? Ele cresce de uma forma exponencial. Então, perceba que há diferenças. Não sei se a gente for olhar o mês 18, né? Ó, mês 18, para o juros simples, 33%.
e 34,75 para os juros compostos. Tá? Aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar para trabalhar sobre os juros compostos. Né? Eu destaco de antemão que é o regime de capitalização mais utilizado. Tá? E aí a gente vai trabalhar por meio dessas operações aqui. M, montante, é igual ao capital, parênteses 1 mais I, elevado ao tempo. Tá? A equação 2, você quer encontrar o capital. Você poderia encontrar o capital por aqui? Poderia. Mas tem a fórmula também, caso você queira utilizar. Capital é igual a montante, né, dividido parêntese 1, mais taxa de juros, fecha o parêntese, pela elevado ao tempo. Ao I, como é que se encontra o I? I é igual, parêntese, montante dividido pelo capital, fecha 1 dividido pelo tempo, menos 1. Né? E também temos para encontrar o N. Ah, já quero encontrar o N por esse aqui. Você pode encontrar por todos. Quer encontrar o I? Pode encontrar. Tá? Então, não é determinante eu tenho que utilizar essa fórmula de capital para encontrar o capital. Você pode encontrar por esse aqui também. Né? Então, aqui a gente apresenta praticamente o mesmo exemplo, né, da utilização, né, montante de juros compostos, e aí a gente mostra como foi feito. M1, ou seja, montante 1, como é que eu encontro o montante 1? É igual a capital, parêntese 1, mais I, taxa de juros, fecha parênteses. Né? Eu quero encontrar agora o montante 2. É o que a gente viu lá na figura. Né? Eu quero encontrar agora o montante 2, que é igual ao montante, o valor que encontramos no montante 1, parêntese 1 mais I. Né? E o 3 de forma igual. Os montantes podem ser calculados também diretamente com base no capital inicial, como segue. Né? A gente pode encontrar dessa forma, para encontrar 2 meses, e dessa forma para encontrar 3 meses. Então, substituindo os elementos das fórmulas pelos números, M é igual a 1.000, 1 mais 0,02, 1.020. Mas eu quero encontrar dessa forma aqui, olha. Peguei agora, substituí pelo montante 1, ó, montante 1, e encontrei M2. Mas eu também posso encontrar de outra forma. Né? Ou seja, 1.000, o capital, parênteses, 1 mais 0,2, e aqui eu coloco o tempo. Eu só quero para 2 meses. Então, qual o valor? 1.040 e 40. Tiago, eu quero contar para 3 meses. Então, aqui é 3. Quero contar para 5. O tempo fica 5. A gente eleva de acordo com o tempo. Né? Como foi feito lá naquele exemplo da figura? Foi feito dessa forma. A gente encontrou M1, encontramos M2 e encontramos M3. Aqui está igual. M1, M2 e M3. Eu quero encontrar M3, então você coloca o M2 aqui, ou seja, o montante que a gente encontrou no mês 2. E aqui a gente faz a operação. Não, Tiago, eu não quero encontrar M1, M2, M3, né? Não quero encontrar assim. Eu quero fazer de uma forma direta. Então, então aqui, ó, capital, né? Parêntese, 1 mais a taxa de juros 0,02, fecha parênteses, elevado à terceira. E aí a gente encontra o mesmo valor que a gente poderia encontrar dessa forma aqui. Tiago, qual é a diferença? A diferença é que você só vai utilizar uma fórmula e vai encontrar. Você não vai fazer várias operações para encontrar os vários montantes, né? Você vai fazer, olha, montante é igual capital, parêntese, 1 mais taxa de juros, fecha o parêntese, elevado ao tempo. E aí, imagine, se for 36 meses, você teria que encontrar um montante, né, até um montante 35. Mas se você utiliza essa fórmula aqui, você já vai direto. Olha, é só substituir o N aqui pelo 35, e aí eu já vou encontrar o valor do montante para 35 meses de aplicação, o valor do montante para 35 meses de financiamento.
tem-se um título no valor de 1.061,21 para resgatar daqui a 3 meses. E a taxa de juros da operação financeira é de 2% ao mês. Qual o seu valor presente? O que é isso, Tiago, valor presente? Lembre-se, a gente falava na época, né, logo quando a gente iniciou, que a gente poderia encontrar o nome para capital ou valor presente, montante ou valor futuro. Então, a gente pode encontrar essa nomenclatura, capital e montante, ou essa nomenclatura, valor presente, valor futuro. Tá? Então, basicamente, é só questão de nome. Então, como o capital é igual ao valor presente, o montante é igual ao valor futuro, podemos escrever a fórmula dessas duas formas. Tá? Então, se a gente fosse substituir, daria a mesma coisa, não mudou nada. Então, 1.061,21 dividido, parêntese 1, mais 0,2 é elevado a terceira. Aí a gente vai encontrar 1.061,21 dividido por 1,61208. E, Tiago, como é que eu encontro isso aqui, Tiago, se eu não tiver com calculadora? Então, tem uma forma. Você encontra esse valor, que aqui vai dar 1,02, e aí você multiplica 1,02 três vezes, ou seja, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Você multiplica três vezes. E aí você vai encontrar esse valor aqui. Tiago, se for 5, da mesma forma. Se for 10, da mesma forma. Se for 100, da mesma forma. Tá? E se tiver uma calculadora financeira, né, a gente consegue fazer isso aqui só colocando na calculadora e ela já dá os resultados para a gente. Então, os juros são calculados ao final de cada período de capitalização, instante em que são pagos, recebidos ou integrados ao capital. Um investidor aplica R$ 10.000, um CDB, a taxa de juros composta de 1% ao mês, pelo prazo de 8 meses. Quanto vai resgatar? Então, capital, né, valor, desculpa, montante, valor futuro, é igual a VP capital, 1 mais taxa de juros elevado a N. Então, eu sei o quê? Que ele aplicou 10 mil, então o valor presente dele é 10 mil. Então, a taxa de juros, 1%, e ele falou que o prazo é 8 meses, então N é 8. E aí ele colocou na forma, ele elevou a 8. Aí ele encontrou esse valor aqui, né, para 1 mais 0,01, que daria 1,01 elevado a 8. Fez a conta, né? Você pode fazer daquela forma que eu falei, multiplicando 1,01 8 vezes, ou você pode colocar na calculadora financeira também. E aí multiplicou pelos 10 mil. O valor, esse aqui, 10.828,57 é o valor que ele vai ter daqui a 8 meses a essa taxa de juros com esse valor que for aplicado, ou seja, esse valor é o valor presente ao capital. Um universitário que espera formar-se dentro de 3 anos está planejando continuar seus estudos fazendo uma pós-graduação. O preço estimado do curso é de 25 mil e a taxa de juros do mercado é de 0,8% ao mês. Qual é o valor que o universitário ele deve possuir em valor de hoje para o seu sonho possa ser realizado? Então, valor presente é igual a 25 mil dividido, parêntese 1, mais 0,008, fecha o parêntese, elevado a 36. 25 mil dividido por 1,332230, né, é igual a 18.765,53. Então, o nosso colega universitário, se ele quiser os 25 mil, durante o prazo de 3 anos, né, ou seja, 36 meses,
ele vai ter que aplicar, deixar lá no CDB 18.765,53. Então, a gente viu as diversas nomenclaturas, vimos como a diferença entre o regime de capitalização pode dar um montante distinto, porque os juros vai ser encontrado de uma forma distinta. Né? Se a gente utiliza o juro de capitalização simples, é um crescimento de forma linear. Se a gente utiliza o de capitalização composta, é um crescimento mais exponencial. Então, a gente percebe que, a depender do regime de capitalização adotado nas operações, nas transações, a gente pode encontrar um valor distinto para um montante, um valor distinto para remunerar o capital de quem está emprestando, investindo, enfim. Né? Ou seja, está sendo remunerado de uma forma distinta. Então, a gente viu isso. Né? Próxima aula, Tiago, o que, é que a gente vai fazer? Vamos agora dar uma parada, brecar, e aí a gente retoma, começa a fazer um número de exercícios, eu separei 10 para a gente fazer na próxima aula, 10 a 11, e aí mais outros para vocês fazerem em casa, tá? Para a gente ficar praticando sobre a temática. Além disso, a gente viu que capital pode ter nome distintos a depender de onde a gente for buscar o material. Há livros que chamam de valor futuro, já vi outros capital acumulado, né, montante também. Né? Então, são nomes, nomenclaturas que se destinam ao mesmo elemento. Capital, principal, valor atual, valor presente, é um nome também destinado que a gente vai encontrar para o que também chamamos, nas nossas primeiras aulas de capital. Então, em síntese, o que a gente coloca hoje, o dinheiro de hoje, amanhã, né, ele pode ter um valor distinto, a depender da operação que a gente faz, a depender dos juros, a depender do regime de capitalização, a depender da taxa de juros, a depender do tempo. Então, tudo isso termina influenciando, né, o valor desse dinheiro ao longo do tempo. Então, turma, né, esse seria o nosso assunto que eu separei para hoje. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte ao professor, estou à disposição. Né? E separei algumas questões para a gente fazer, tá? Que, sobre o assunto. Né? A gente começa a fazer hoje, na próxima aula a gente faz mais, e aí a gente vai para mais um assunto. Tá bom? Então, essa é a questão que eu tinha separado, essa e outra questão. Tá? Tentem fazer aí em 5 minutos, pode ser? Turma, me diga uma coisa. Vocês estão conseguindo entender bem? Eu estou conseguindo ser claro? Vocês querem que eu traga mais exemplos, mais atividade? Dê um feedback para o professor. Maravilha, Yasmin. Próxima aula eu vou trazer mais exemplos, beleza?
Então, turma, essa é a primeira questão, né? Já coloquei aqui por conta do elevado a 12 aqui, né? Do N aqui também. Aí eu terminei colocando, porque senão, né? Eu estou me lembrando bem como é que eu coloco. Então, eu preferi já deixar na fórmula já. E para não colocar divisão e ficar meio atrapalhado. Enfim, se você deseja obter um valor de 1.500 dentro de um ano, quanto deverá depositar hoje uma poupança que rende um juros de 2% ao mês? Né? Então, a gente sabe que uma pessoa deseja 2.500, valor futuro, montante, em um prazo de 12 meses, um ano. Né? Quanto ela deve depositar hoje, sendo que essa poupança ela rende um juro de 2%? Temos a fórmula que a gente pode encontrar nas nossas fórmulas que podemos encontrar, e aí a gente vai encontrar um montante por meio dessa fórmula aqui. IME igual capital, valor presente, parêntese 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. Qual o valor almejado? 2.500. É o IME. Ela quer saber qual valor ela vai depositar hoje. Então, é o C, é o valor que queremos encontrar. Parêntese 1 mais 0,02, fecho parêntese, elevado a 12. 2.500 é igual a C, repetiu aqui praticamente, né? Até errando aqui. Repetir novamente. E aqui 2.500 é igual a C somado 1 mais 0,02, que dá 1,02. Esse valor aqui a gente eleva a 12. Como eu mencionei para vocês, sem a calculadora, a gente multiplica 12 vezes esse valor aqui. 0,102 vezes 0,02 vezes 1,02 até 12 vezes. Né? E aí, encontrado, a gente multiplica pelo C. E aí a gente encontrou esse valor. 1,26, 82, 42C. Tá? E aí a gente vai encontrar o nosso C, como a gente viu lá na unidade anterior, né? A gente passou o valor encontrado, ou seja, o 1,26 e tal, para baixo. Né? A gente passou dividindo pelo 2.500. Então, encontramos o capital, que no caso, né, se essa pessoa ela deseja obter esses 2.500, de acordo com as características que ela colocou, ela deve depositar 1.971,23. Tentem fazer essa agora.